mais um webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Hoje o tema é a acessibilidade como direito fundamental da cidadania. Esse é um tema que já se colocou na agenda muito antes da pandemia. É um tema, por assim dizer, estrutural da agenda brasileira de desigualdades. É claro que a pandemia ela revelou em toda a sua crueza quão desigual é a sociedade brasileira. E essa é uma das dimensões da desigualdade. A pandemia não a criou, assim como não criou as outras desigualdades, mas cria um momento oportuno, se eu posso dizer, para que nós olhemos com mais atenção, com mais carinho e com mais vontade de atuar para reduzir essas diversas dimensões da desigualdade, que são obstáculos para o exercício pleno da cidadania. Então, é com grande honra, prazer, convicção, que a Fundação Fernando Henrique Cardoso organiza este webinar em torno deste tema. Para falar sobre ele, 3 pessoas que o conhecem. Eu apenas aqui sou o facilitador, o mestre de cerimônias. Eu começo pelo Cid Torquato, que é advogado e é o secretário municipal da pessoa com deficiência física. Temos aqui conosco também o Sérgio Caribé, que é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e naquele tribunal é o supervisor da política de acessibilidade. E, por fim, o Jorge Abraão, que é o coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis e colunista da Folha de São Paulo. Eu vou pedir um minutinho da licença de vocês, antes de darmos início aos nossos trabalhos, para fazer um agradecimento aos patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão aqui exibidas. Queria agradecer a todas e a cada uma dessas empresas. Cid, já falei demais, a palavra é sua, eu vou fazer o papel chato aqui de controlar o tempo. Bom, obrigado, boa tarde, Sérgio Fausto, Sérgio Caribé, Jorge Abrão. Eu queria mandar um abraço forte para o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que continua uma referência, né, principalmente nesses tempos tempestuosos, né, políticos, continua sendo uma referência aí de estabilidade, de idoneidade, de bom senso. Agradeço muito, é uma honra estar aqui nesse espaço tão nobre. Bom, essa discussão, né, Sérgio, você sabe, a gente começou ano passado, começamos a construir essa ideia. O primeiro título desse bate-papo ia ser a dimensão política da acessibilidade, que foi a provocação que eu fiz logo no começo, assim, que foi, né, o Jorge Abrão, o Caribé tão sensibilizados e familiarizados com essa questão, que é como nós elevamos a percepção de relevância, de importância da acessibilidade como um todo, né, de modo geral, das suas várias frentes, pela sociedade em geral, pelos gestores públicos, pelos dirigentes de empresa, ou seja, como a gente faz com que todo mundo entenda a importância estratégica, estrutural, estruturante da acessibilidade, por várias questões, né? Por ser um padrão de segurança, de conforto para todo mundo, e por ser por representar os veículos, os recursos de inclusão que permitem que as pessoas com deficiência, através deles, exerçam seus direitos. Ou seja, sem acessibilidade, as pessoas com deficiência não exercem seus direitos, não têm acesso aos seus direitos. Isso vale também de forma como alerta, né, como visão de futuro, como visão de planejamento, para esse cenário de envelhecimento da população. Eu digo que quem quer ser longevo tem que se preparar quase que obrigatoriamente
para conviver com alguma deficiência, com limitações. Isso impacta essas limitações, tanto da população com deficiência, tanto da população idosa que vai adquirir alguma deficiência, em grande medida, essa demanda, né, essa necessidade desses segmentos exercerem seus direitos, impacta diretamente a sociedade como nós conhecemos, tanto do ponto de vista, como eu disse, estrutural, né, rampas, corrimãos, todos os recursos de acessibilidade física, arquitetônica, comunicacional que nós temos, mas também agora, de uma forma muito específica, impacta o nosso mundo digital. Fica mais ainda importante, premente, nós temos acessibilidade também no mundo digital. Então, foi essa provocação que eu fiz lá atrás e foi esse o mote inicial dessa conversa, ou seja, de novo, como nós fazemos para raise awareness, né, como dizem, ou levantar consciência, aumentar a consciência de todos sobre a importância fundamental da acessibilidade. É isso. Quando você quer que eu mostre aqueles meus slides, agora ou depois? Mostra agora, então, tá bom. Giovana, então, é o seguinte, para fazer uma provocação nesse sentido, eu criei dois slides aí que falam bastante sobre a minha visão do tema. Eu acho que a acessibilidade tinha que ser o quarto pilar do conceito de sustentabilidade, porque sem acessibilidade não há sustentabilidade, porque como é que pode haver sustentabilidade se você tem um mundo onde, quer dizer, que é excludente a parcelas da população? E nesse mesmo sentido, o próximo slide, por favor, Giovana. Nesse mesmo sentido, né, na época eu briguei muito, mas não foi o caso, não consegui. Eu digo que a acessibilidade, né, como tema isolado específico, deveria estar nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E se eles não estão ainda, se a acessibilidade não está ainda, né, minha proposta é que seja o 18º item da agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, sem acessibilidade não há desenvolvimento sustentável. Eu acho que são essas minhas primeiras considerações. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Cid, obrigado. Agora é a vez do Jorge Abrão. Olha, dizer que é um prazer estar aqui, Sérgio, obrigado pelo convite. É sempre bom estar dialogando aqui na Fundação FHC e com gente tão legal quanto o Cid Torquato, que tem sido um parceiro e uma pessoa fundamental nesse tema, né? Eu acho que o Cid é uma pessoa da vanguarda desse tema, e um prazer estar aqui com o Caribé também. Eu queria dizer que eu queria começar eu queria fazer uma abordagem um pouquinho mais ampla para chegar na acessibilidade dentro do meu tempo. Então, é o seguinte, eu queria só levantar algumas questões. Eu vejo que nós estamos vivendo um contexto que tem esse momento tão inusitado que a gente vive dessa pandemia, que ele traz uma marca muito grande para todos nós. Eu estava pensando que esse momento tem um signo, tem dois que eu tenho pensado muito, que é um da fragilidade, porque a pandemia está nos colocando encurralados, isolados nos nossos espaços, presos nos nossos espaços. E um outro é o da insegurança, do ponto de vista da rapidez das transformações que estão ocorrendo. Isso era uma coisa que já vinha acontecendo, mas agora com mais razão ainda. E isso traz eu acho que faz com que a gente tenha que refletir muito sobre os caminhos futuros que a gente pode ter. E eu diria, portanto, que quando eu estou falando da fragilidade, evidentemente, é porque nós, de repente, por conta do vírus, ficamos presos, não é? Sem poder, mudando totalmente a nossa vida. E do ponto de vista da insegurança, eu chamaria atenção para esse momento que está havendo essa semana
nos Estados Unidos. Esse problema da violência policial e do ataque aos negros, que tem a ver com desigualdade, Sérgio começou falando disso, isso pode mudar o mundo, na verdade, porque não houve manifestações desde a década de 60 como essas que estão ocorrendo agora, nesses dias que a gente está vivendo nos Estados Unidos. Porque, na verdade, ela conflui a violência policial contra os negros lá. Na verdade, ela é a síntese de uma série de violências que acontecem na nossa sociedade, da desigualdade, da marca da desigualdade que elas têm. Isso pode gerar mudanças, porque isso pode influenciar muito as eleições dos Estados Unidos. E as eleições dos Estados Unidos definem, na verdade, diretrizes e caminhos para o resto do mundo. No Brasil, eu diria que a pandemia, como o Sérgio Fausto disse no início, evidenciou aqui uma coisa que já existia há muito tempo, há décadas, que é a nossa desigualdade. E o comportamento irresponsável do presidente da República, na verdade, em relação à questão do isolamento, está fazendo com que o sofrimento e o número de mortes seja muito maior aqui no Brasil. A desigualdade, portanto, tem aparecido de uma forma marcante nesses momentos que a gente vem. Tem uma estimativa feita pelo Paulo Lotufo, um professor da USP, que, por conta dessa dessintonia e desse estímulo a sair do isolamento, nós poderíamos ter 2/3 a menos de mortes no Brasil. E isso seriam 20 mil mortes a menos, o que mostra a importância das diretrizes políticas, e eu quero chegar lá no fim em relação a isso e a acessibilidade. Bom, a questão, portanto, da pandemia, ela tem sido um fator que tem evidenciado a desigualdade. E essa desigualdade tem acontecido, na verdade, aqui no nosso país, em muitas dimensões. A dimensão da renda, ela aparece muito. A pobreza que existe no Brasil é uma coisa que chama muito a atenção. 50% da nossa população tem uma renda de menos do que R$413, até R$413. Isso dá uma dimensão da pobreza que existe no nosso país, e um país rico, que é a 9ª economia do mundo. Então, nós temos um desafio muito grande nesse campo. Mas a desigualdade em relação às mulheres é muito grande. As mulheres ainda ganham no Brasil 25% a menos do que os homens nos mesmos cargos. A desigualdade com os negros é fundamental. Os negros são muito vulneráveis. São os que mais morrem assassinados e recebem menos do que 30% do que os homens brancos nos mesmos cargos. Bom, para chegar numa questão importante, quer dizer, olha, para a gente poder avançar nisso, nós temos que ter um sistema integrado, na verdade, que possa avançar e combater essas desigualdades no nosso país. É fundamental que a gente, de alguma maneira, invista em infraestrutura e invista, na verdade, e nesses públicos, nas pessoas que sofrem com as desigualdades, os pobres, as mulheres, os negros, e aí eu entro nas pessoas com deficiência, porque elas estão dentro desse campo, que é um campo que são fundamentais de terem um olhar, terem um cuidado, e que não têm tido cuidado na proporção da sua importância na sociedade. Então, fundamental a gente avançar nesse campo. E para avançar nesse campo, eu diria, as pessoas com deficiência, eu acho que a gente tem desafios importantes. Um dos desafios é na dimensão econômica. Na dimensão econômica, para lidar com as empresas, existem desafios muito grandes. O trabalho remoto, outro dia eu conversava com o Cid sobre isso, o trabalho remoto ele está se colocando nesse momento da sociedade, por conta da pandemia, como ele pode surgir como uma oportunidade, na verdade, para que uma desigualdade que havia em relação às pessoas com deficiência, isso seja mais equilibrado, porque vai permitir com que as pessoas tenham acesso. A busca das empresas por talentos não terá mais na acessibilidade, ou haverá uma redução da importância desse patamar. E isso pode ser uma oportunidade para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A gente tem que olhar isso com cuidado, porque é muito importante. A questão das políticas assertivas, a consciência das empresas que a diversidade é uma riqueza.
que você tendo pessoas diversas dentro da sua empresa, e as pessoas com deficiência fazem parte disso, os negros, as mulheres, você toma decisões através de outras perspectivas. Você traz a sociedade para dentro, na verdade, olhares e perspectivas, e isso gera segurança nas tomadas de decisão. Fundamentais questões, portanto, que avancem em relação às empresas nesse sentido. E eu avanço para concluir, porque o meu tempo já vai acabar, na questão da dimensão política, depois de ter falado da dimensão econômica. Eu acho que aqui nós temos um campo fundamental para avançar. Eu queria chamar a atenção que nós temos uma oportunidade também muito grande aqui, que é a questão das eleições de 2020. Nós vamos ter umas eleições municipais e o papel das prefeituras em relação a esse tema é um papel chave. Novos padrões de mobilidade vão estar sendo discutidos nesse processo por conta da crise que a gente está vivendo. Isso é uma questão que pode ser colocada com muita força nas eleições, para que a gente possa avançar efetivamente com compromisso de candidatos com essa agenda, que impacta fortemente as pessoas com deficiência. Políticas de acessibilidade, na verdade, e de infraestrutura, como o Cid falou, de infraestrutura física e de infraestrutura digital, são questões que os políticos, na verdade, podem estar avançando e os prefeitos podem ter um papel muito importante nesse sentido. Eu fecho dizendo assim, acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com retrocessos. Acho que a gente corre risco, com a crise econômica que nós vamos estar vivendo num pós-pandemia, com uma grande quantidade de desempregados, lamentavelmente, porque isso vem aumentando já no nosso país. Já até abril nós tínhamos 1 milhão de desempregados a mais, ainda não saiu o dado de maio, mas eu quero dizer, isso é muito importante, a gente ter cuidado para que direitos conquistados e pelas pessoas com deficiência, que a gente não perca esses direitos. Aqui eu acho que tem um grupo de questões importantes para a gente avançar. Nós vamos seguir no nosso Instituto Cidades Sustentáveis, na Rede Nossa São Paulo, fazendo pesquisas, produzindo dados, produzindo conhecimento, para que isso sirva de elementos para a gente conseguir construir políticas públicas. É fundamental a gente avançar nessa direção. E eu diria, para concluir, que a questão é política. Eu acho que nós temos tecnologia, a tecnologia é muito importante, mas nós temos que avançar mesmo nessa tomada de decisão política, de inversão de prioridades, de investimento efetivamente no direito à acessibilidade, no direito de ir e vir. E essa é uma decisão que quem vai tomar, na verdade, é a política. E a sociedade civil é fundamental nesse processo para fazer propostas e para pressionar a política para avançar nessa direção. Finalizando, a democracia. A democracia é muito importante para que a acessibilidade, o título desse nosso encontro é a acessibilidade como direito da cidadania. E a gente só vai conseguir avançar nisso com democracia. Portanto, a defesa da democracia é chave nesse processo e eu entendo que esse é algo que todos nós temos que estar defendendo. Obrigado, gente. Muito obrigado, Jorge. Eu vou passar a palavra ao Sérgio e vou pedir também que as pessoas que não estiverem falando mantenham seus microfones no mudo para que não haja entrada de ruídos externos à nossa conversa. Sérgio, a palavra é sua. Boa tarde, Sérgio. Minha saudação ao Cid, grande amigo, ao Jorge, pessoa de destacada militância no trabalho social em prol da inclusão. Saudação a todos que nos acompanham agora ao vivo e aos que venham assistir em momento futuro o arquivo que vai ser disponibilizado no YouTube. É uma satisfação muito grande para mim poder participar dessa live. Eu sou pessoa com deficiência em razão de um acidente ocorrido no dia que completei 26 anos de idade, logo após ter concluído a minha faculdade, então tive a oportunidade de fazer todo o meu estudo nenhuma condição, digamos, de normalidade, mas quando eu ia começar a minha atividade profissional, logo após me formar, sofri o acidente que me deixou na condição de tetraplegia. Confesso que no primeiro momento cuidei de buscar a minha própria condição de vida, né? Então me dediquei a estudar para concursos, mudei o foco, né, do meu foco profissional para o serviço público. Já era servidor público, embora não concursado, em cargos em comissão,
e tinha essa proximidade com o serviço público, e identifiquei nesse acidente que ocorreu comigo e no serviço público uma oportunidade de fazer uma carreira que satisfizesse os meus anseios, e assim tenho feito. Tive a oportunidade de estar no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, agora no Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. Então, eu acho que no Executivo, da administração direta e indireta. Então, eu acredito que tive a oportunidade de conhecer muito do Estado. E essa oportunidade nos permite identificar como as políticas públicas muitas vezes são de difícil implementação, sobretudo quando não há uma continuidade em relação às ações que foram iniciadas em gestões anteriores. Infelizmente, nós nos ressentimos muito no Brasil do desejo de alguns gestores públicos de marcar o seu nome associado a uma determinada obra ou iniciativa e, de regra, não prestigia a conclusão das iniciativas iniciadas nas gestões anteriores. É uma realidade que nós temos e que temos que enfrentar, mas que, particularmente no que diz respeito à garantia dos direitos da pessoa com deficiência, essa é uma realidade que tem que ser frontalmente combatida, porque este é um trabalho transversal, é um trabalho que envolve uma gama enorme de barreiras a serem superadas, providências de provisão de tecnologia assistiva, de recursos que permitam o exercício máximo dos direitos pela pessoa com deficiência, e, ao mesmo tempo, é um trabalho que deve ser somado com a contribuição de cada um. Nós temos o registro da época ainda da Constituinte de 88, em que os movimentos organizados da sociedade civil clamavam pela visibilidade das pessoas com deficiência. Essa etapa passou, as pessoas com deficiência alcançaram essa visibilidade, mas ainda não se tem a visibilidade adequada para a necessidade de acessibilidade como fator que assegura o exercício de direitos e de todos os direitos. Para a pessoa com deficiência, a acessibilidade é um direito instrumental necessário e essencial para a fruição de todos os demais. Então, quando nós vemos qualquer iniciativa governamental voltada a viabilizar moradia popular, condições de melhoria para o ingresso no mercado de trabalho, melhores condições no oferecimento de serviços como saúde e educação, e percebemos a ausência da preocupação com a acessibilidade, então nós temos aí a evidência, em situações dessa natureza, de que uma parcela muito significativa, muito expressiva da nossa população não está sendo considerada, e justamente uma parcela que se ressente de ter o apoio necessário, essencial do Estado, que, do meu modo de ver, deve ter o protagonismo de induzir as políticas públicas sem descurar, sem abrir mão da indispensável participação da sociedade civil, sobretudo pelos seus movimentos organizados, pelos conselhos, associações, institutos, empresas de impacto social, todos os atores que, de uma forma ou de outra, buscam somar esforços para implementar os direitos da pessoa com deficiência, e uma das formas de implementação é, notadamente, a provisão da acessibilidade. Na minha atuação profissional, mais recentemente, como procurador já do Ministério Público junto ao TCU, eu fui provocado, uma saudável provocação de uma colega procuradora também do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, doutora Maísa, que em boa hora provocou todo o Ministério Público de Contas para que tivéssemos um procurador em cada Tribunal de Contas, em cada um dos tribunais de contas que existe no país, fomentando a temática da acessibilidade. E coube a mim, no TCU, promover essa temática, e iniciamos isso em 2011. O objeto da campanha, naquele primeiro momento, era que a acessibilidade passasse a integrar a matriz de fiscalização das obras públicas. Já em 2011, nós conseguimos esse objetivo, e a partir de 2012, todo o planejamento do Fiscobras, que no TCU é a matriz de planejamento
de Fiscalização de Obras Públicas contempla capítulo específico sobre acessibilidade. Isso se mantém até hoje. As normas do TCU foram todas ajustadas no sentido de contemplar a acessibilidade. Também as normas que disciplinam a apresentação de prestação de contas ou relatório de gestão sofreram ajustes em 2013 e 2014, respectivamente, e a partir daí todos os órgãos que prestam conta ao Tribunal de Contas da União devem informar as condições de acessibilidade. Indo além, fizemos uma ampla auditoria em 2012 para verificar as condições de acessibilidade aos prédios e serviços da Administração Pública Federal, com resultados extremamente significativos e importantes na compreensão das barreiras e da forma que se deve buscar enfrentá-las e suprimi-las, além de outras tantas iniciativas que nós vamos explorar ao longo dessa live, mas que culminou, e eu gostaria nessa fala inicial deixar isso registrado, com um amadurecimento bastante importante e significativo do tema, e culminou com a elaboração de uma política de acessibilidade do Tribunal de Contas da União, que agora institucionalizada dentro do órgão, orienta a atuação do TCU, tanto na atuação na ponta, como órgão de controle externo, e nesse papel de órgão de controle externo, eu quero registrar que o TCU não só fiscaliza na intenção de punir, mas muitas das vezes o faz na intenção de melhor orientar a administração de como pode aperfeiçoar a gestão, como pode adotar mecanismos mais eficientes que tragam os resultados que a sociedade necessita. Mas também como uma instituição que tenha consciência da importância de dar o exemplo. Então, o TCU também tem feito o papel de casa com essa provocação que temos feito, tanto na supressão de barreiras como de qualificação de servidores e promoção de ações de conscientização, grandes eventos de menor monta, mas todos com a mesma importância. E, não menos importante, criarmos canais de diálogo com outras instituições da administração pública e também da iniciativa privada. Então, avançamos dentro dessa concepção da política de acessibilidade para um termo de cooperação que já reúne a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o próprio TCU e os tribunais superiores. Estamos na expectativa de um interesse do Poder Executivo de também aderir a esse termo de cooperação técnica que já tem rendido frutos, inclusive com a elaboração de uma cartilha voltada a orientar essas instituições como prover acessibilidade nas suas próprias instalações e serviços. Então, há uma série de ações que já foram realizadas no âmbito do TCU, que eu quero ter a oportunidade de explorar ao longo desse nosso bate-papo, dessa live. E, em linhas gerais, nessa primeira manifestação, nessa primeira fala que dirijo a vocês, eu gostaria de concluir chamando a atenção para esses dois aspectos. O indispensável protagonismo do Estado, como indutor de políticas públicas, e a inafastável participação da sociedade, sobretudo nesse tema, em que ninguém conhece melhor a forma de prover as soluções do que as próprias pessoas com deficiência. Sérgio, deixa eu fazer uma... Desculpe, Sérgio Fausto, deixa eu só fazer uma partezinho aqui, aproveitar a fala do Caribé. O Caribé é uma grande referência, você sabe disso, né? Ele está, além de ser uma referência no plano pessoal, como pessoa, figura fantástica, né? Sem rasgar muita seda aqui para você, Caribé, mas você sabe o respeito, a admiração que eu tenho por você, mas ele está muito bem colocado em termos institucionais, né? No TCU. Então, ele irradia, e o TCU também, as conquistas. E amanhã, aqui em São Paulo, às 15h, o Caribé vai, inclusive, participar da abertura, nós vamos fazer uma réplica do que eles fizeram lá em Brasília, da rede de acessibilidade, que reuniu em Brasília, no ano passado, né, e reúne até hoje, né, sistemático a coisa, os responsáveis por acessibilidade dos principais órgãos públicos de Brasília. Então, todos os tribunais, Ministério Público, Congresso, Senado, está todo mundo lá. Aqui em São Paulo, a gente está fazendo isso também com os principais agentes públicos em atuação
na cidade, o Ministério Público Federal, Defensorias, Justiça JT, Justiça Federal, ou seja, estamos replicando essa ação, tendo em vista, como o Caribé muito bem colocou, a importância, né, do protagonismo do agente público, né, do setor público, na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Então, muito bom. Na linha do que o Caribé fez lá, nossa ideia aqui é que muitas vezes esses agentes fazem esses processos de forma isolada, sem falar com os demais. Então, a nossa ideia é reunir para que eles possam interagir e ter um intercâmbio sistemático aí para promover essas questões aqui na cidade de São Paulo. Muito bem, vamos para a parte, digamos, da conversa aqui, do bate-papo entre nós. Eu vou fazer o papel aqui do provocador, vou provocar o Cid, sobretudo, digamos, na esfera municipal, ele como gestor de uma secretaria dedicada ao tema na maior cidade da América Latina. Vou provocar o Jorge, para que o Jorge nos conte, digamos, como é que a sociedade civil se organiza para fazer demandas, como que as pessoas com deficiências físicas têm se organizado ou não têm se organizado, quais são os desafios. E queria ouvir do Sérgio a questão do marco legal, o que existe do ponto de vista da legislação, se tem falta de legislação ou se o problema é mais a aplicação dessa legislação. Mas, Cid, indo direto a você, números gerais, quer dizer, quantos deficientes físicos existem em São Paulo? E se você tivesse que escolher, digamos assim, 3 dos principais problemas que eles enfrentam e de que maneira que a prefeitura pode ajudar a resolver esses problemas, o que você diria? Bom, primeiro, Sérgio, a gente está falando não só de pessoas com deficiência física, mas pessoas com deficiência em geral. Então, estamos falando de pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, ou seja, o espectro inteiro, total, né, das deficiências. E aqui em São Paulo, nós trabalhamos com um número hoje, cerca de 900 mil pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Isso se a gente levar em conta, levar a sério o trabalho do IBGE, que tem sido esquisito, tem sido inconsistente, que tem nos deixado, na verdade, sem informações essenciais. Só para dar um exemplo, Sérgio, em 2010, logo depois do censo, na verdade, no começo de 2011, veio o IBGE e nos disse, olha, no Brasil, 24% da população tem alguma deficiência. Daí ele voltou agora em 2018 falando, olha, espera um pouco, não é bem isso que nós falamos lá em 2010. Nós reavaliamos e, em vez de 24%, são 6,7%. Olha, 3 vezes menos, ou mais de 3 vezes menos. Então, um erro estatístico, um erro de processo, um erro de planejamento, ou seja, e a gente fica meio na mão, porque não dá para fazer nenhum censo paralelo ao grande censo que o IBGE faz, é caríssimo, então recursos, nem faz sentido fazer um negócio desse. Então a gente fica meio que sem saber exatamente qual é esse número. Estamos trabalhando hoje em cima do 6,7, que daria cerca de 900 mil pessoas no estado de São Paulo. A média mundial é 10% da população, que seria em torno de 1.200.000 pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Então, a gente está por aí. Vamos arredondar para 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, eu considero a população com deficiência a população mais vulnerável da sociedade, principalmente quando ela cruza, né, ou ela é impactada pela miséria, pela pobreza, pela falta de recursos aí para exercício dos direitos. Então, isso aflige, essa questão aflige um número enorme dessa população, né? Dos 1 milhão de pessoas que nós estamos falando. E então, é uma questão, os problemas da população com deficiência se assemelham da população em geral. Então, nós temos quais são os problemas estruturais, né, da população? Principalmente saúde. E no caso da pessoa com deficiência, não só a atenção básica,
ele tem problemas de acesso à atenção básica em função de falta de acessibilidade, falta de conhecimento das equipes que atendem, né, falta de equipamentos e insumos que permitam a atenção à pessoa com deficiência. Então, ela sofre mais do que a pessoa, mesmo uma pessoa em situação de vulnerabilidade, sem deficiência. Então, a pessoa com deficiência sofre mais com isso, sempre impactada pela falta de acessibilidade. Outra questão fundamental, né, nessa avaliação é o papel da reabilitação. Nós não temos... a reabilitação ela é uma questão, vamos dizer, meio que esquecida pelos gestores brasileiros. Nós temos aí alguns exemplos muito bem-sucedidos, temos instituições que cuidam de reabilitação, como a Rede SAR em Brasília, a Rede Lucía Montoro e a CD, principalmente aqui em São Paulo, mas a maioria das cidades não dispõe de recursos, de estruturas de reabilitação. Isso condena, a falta de reabilitação condena a pessoa com deficiência ao não exercício pleno dos direitos e a não poder protagonizar, não poder exercer, ter uma atuação de cidadã plena na sociedade. Então, se você, para facilitar aqui, para encurtar a conversa, eu diria que a grande questão que se coloca em termos de serviços públicos para a pessoa com deficiência são os serviços relativos à saúde, com destaque para a reabilitação. A questão, digamos, da organização e da voz dessa população com diversas formas de deficiência física, e eu englobo deficiência auditiva, visual e de locomoção. Quando a gente olha, digamos, o mundo político não parece particularmente sensível a esse tema, com honrosas exceções, né? A senadora Mara Gabrilli fez disso uma bandeira, foi predecessora no Estado ou no município, já não me lembro mais exatamente. No município. Mas são casos raros. Como é que você vê a capacidade de organização dessa população em termos de se fazer ouvir e ter peso no processo político eleitoral e, portanto, nas decisões sobre política pública? Boa pergunta. Olha, Sérgio, eu penso que esse tema, um tema importante como esse, ele tem que vir, digamos assim, da perspectiva, né, do grupo das pessoas com deficiência, mas ele tem que ser incorporado por outros atores da sociedade de uma forma geral também. Eu acho que a gente vai conseguir avançar com a escala necessária que a gente precisa quando a gente conseguir ter, digamos assim, uma integração maior de movimentos que entendam que esse é um tema fundamental. Eu diria assim, fazendo uma comparação, lá na Rede Nossa São Paulo, é importante colocar isso, viu, Sérgio? Nós trabalhamos o tema das pessoas com deficiência, mas nós não somos especialistas nesse tema. Mas a gente sabe da importância do tema e nós levamos ele dentro das nossas agendas e nossas pautas. Então, para você ter uma noção, a gente faz pesquisas na cidade de São Paulo com o Ibope mensalmente sobre diversos temas da cidade. Mulheres e a cidade, negros e a cidade, público LGBT, a questão ambiental, a mobilidade. Nós fazemos cada mês uma pesquisa. Tem um mês que a gente faz sobre a questão das pessoas com deficiência. Como é que a cidade encara as pessoas com deficiência? Como é que a população vê isso? É uma pesquisa de percepção. O Cid foi nosso convidado no lançamento da pesquisa para comentar a pesquisa. Nós sempre chamamos o poder executivo, o legislativo, a gente tem, digamos assim, a visão do Estado e a visão da sociedade civil para discutir, debater e propor a construção de políticas públicas.
Esse tema é um tema que me lembra muito. Um dos temas que a gente trabalha aqui na cidade de São Paulo é o tema da primeira infância. Esse momento chave na vida de todos nós, né, que delineia qual vai ser o nosso futuro. E quando a gente trabalha esse tema, uma das questões que sempre é falada é o seguinte: uma cidade que tem um cuidado com a primeira infância, se a gente consegue começar, se uma cidade tem esse olhar para a primeira infância, ela vai construir uma cidade melhor naturalmente. Eu diria que a questão das pessoas com deficiência é o mesmo, nós estamos na mesma chave, com a mesma importância. Se nós conseguirmos construir uma cidade acessível, de alguma forma, para as pessoas com deficiência, eu digo em todas as dimensões, nós vamos ter uma cidade melhor para todo mundo. Então, essa questão ela é chave, porque ela pode ser delineadora e impactar, na verdade, a sociedade como um todo. Então, eu digo, fundamental. Você tinha colocado, Sérgio, a questão do caminho. Eu diria assim, acho que a produção de conhecimento, num breve caminho, acho que é fundamental a gente ter dados. Cid estava colocando, né, a impossibilidade hoje que nós temos de dados, mas a gente sabe que é muito significativo, né, a questão das pessoas com deficiência na cidade. Valendo esse dado que Cid deu, são quase 10% da população da cidade, eu diria, que são pessoas com deficiência. Quer dizer assim, que nós temos que ter um olhar, que nós temos que ter um cuidado, produzir conhecimento, ter uma percepção, uma escuta. Na pesquisa que a gente fez, só para você ter uma noção, Sérgio, as pessoas disseram assim, olha, 70% das respostas tiveram problemas nas calçadas da cidade, por insegurança, por obstáculos, quedas. Então, nós temos um problema-chave aqui, só para dar um exemplo, que as calçadas de uma cidade, quando a gente está falando, são fundamentais. O transporte coletivo é fundamental. Essa questão do direito de ir e vir é chave, e eu estou falando só de uma dimensão, eu não estou entrando em outros campos. Mas produzir conhecimento, para que a gente possa, a partir daí, envolver a sociedade, dialogar com o executivo e com o legislativo e propor a construção de políticas públicas, acompanhar esse processo, eu acho chave nesse sentido. É um pouco o que nós estamos fazendo no Instituto Cidades Sustentáveis na região de São Paulo. E outras entidades fazem isso muito bem também. E nós estamos juntos com outras entidades. Eu quero dizer, fundamental essa questão dessa construção a partir de dados, de propostas de políticas públicas em diálogo com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Por exemplo, para poder avançar. Porque o protagonismo, como o Caribé disse, o protagonismo do Estado é chave nisso. E nós temos que ter essa consciência. Nós só vamos ter políticas em escala através do Estado. Então, é muito importante isso. E eu fecho dizendo assim, esse protagonismo, nós temos defendido no Instituto que as cidades vão ter um papel cada vez mais forte. O protagonismo das cidades, as cidades começam a assumir papéis. A gente vê muito claramente isso na questão, por exemplo, climática. Há questões em que, às vezes, governos federais, nem vou citar o Brasil, vou citar os Estados Unidos, têm políticas de não consideração da questão climática e cidades assumem esse tema. Assumem esse tema e dizem, não, aqui nós vamos avançar nisso, porque elas sabem que o futuro caminha por aí, que os investimentos caminham por aí. E eu quero dizer, e com isso, elas têm um protagonismo em políticas. Eu creio que com a situação que a gente está vivendo no mundo, as cidades vão ser cada vez mais protagonistas. Concluir, Jorge, por favor. As cidades vão ser cada vez mais... Vou concluir, Sérgio. Então, as cidades vão ser cada vez mais protagonistas. E nós temos uma condição nas eleições agora de 2020 de trazer esse tema para os candidatos e colocar esse tema como um compromisso que eles tenham que assumir efetivamente e a sociedade poder controlar a partir disso, desses compromissos assumidos efetivamente pelos candidatos. Muito bom. Sérgio, a pergunta para você é isso. Falta lei ou falta aplicação da lei no Brasil? Um pouco a ideia de o que diz a legislação, pelo menos a legislação em nível federal, qual é a aplicação dela. Duas perguntas específicas. Uma da Ayla Seguin.
de que maneira o TCU vem cobrando critérios de acessibilidade nas obras públicas, exemplos concretos disso. O César Eduardo Lavoura Romão, preocupação, digamos, com a indução de que as empresas cumpram esses padrões de acessibilidade. Ele chega a mencionar aqui se a lei de licitações não deveria dar preferência àquelas empresas que comprovadamente não apenas se comprometam, mas já têm um bom histórico de cumprimento de padrões de acessibilidade. Muito bem, Sérgio. Deixa eu tentar responder, então, que são 3 perguntas, né? Certo. A primeira, quanto à questão Uma grande, as outras são subperguntas. São complementares. Todas muito bem-vindas. Veja bem, o primeiro questionamento que você faz é a respeito da legislação. Eu estou até abrindo um arquivo aqui para facilitar. Não há absolutamente a necessidade de nova legislação, de aperfeiçoamento na legislação brasileira. Ao contrário, desde a Constituição de 88, nós já temos, na redação original da Constituição, dispositivos voltados à atenção da pessoa com deficiência, aos direitos da pessoa com deficiência. Por exemplo, o artigo 23, incisos 2, 5 e 10, que tratam, respectivamente, do cuidado à saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência. O seguinte, na necessidade de que sejam proporcionados meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. E o último, o inciso 10 do artigo 23, que é competência, e esclarecer esse artigo, ele estabelece competências comuns para a União, Estados, Distrito Federal, municípios, ou seja, alcança a todos os entes. E compete a todos esses entes combater as causas da pobreza, os fatores de discriminação e marginalização social, promovendo a interação social dos menos favorecidos. Então, não precisaríamos sequer, no meu modo de ver, de qualquer legislação para dar suporte ao gestor comprometido que quisesse fazer por onde adotar políticas públicas para que esse segmento tão relevante da população pudesse ser alcançado. Também na competência legislativa existe uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a proteção da pessoa com deficiência. Mas, muito bem, considerando que a Constituição de 88 não fosse suficiente, sobrevieram leis, a Lei 10.098, a Lei 10.048, a AMBRA de 2000, regulamentadas pelo Decreto 5296 de 2004. Então, nós estamos falando de uma regulamentação de 16 anos, que estabeleceu prazos vinculantes para a administração pública e para a sociedade, prazos esses que já foram todos esgotados e as medidas não foram implementadas. Então, não é uma deficiência de legislação, pelo contrário, 2004 já nos dava uma certa robustez em termos de marco legal. Mas, bem, sobreveio outros diplomas normativos, o que estabelece a língua brasileira de sinais como meio de comunicação oficial em 2002, que é a Lei 10.436. Depois, a LBI, por excelência, que veio normatizar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, para quem não é da área, é uma novidade, mas para todos nós que militamos na área, sabemos que a Convenção foi recepcionada no nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional, o que vale dizer que contrariar a Convenção significa contrariar a Constituição. Não há diferença hierárquica entre as normas constitucionais. Eventualmente, uma deve ser interpretada com menor relevo do que outra diante da aplicação no caso concreto, mas estão todas na mesma hierarquia. Então, não carecemos de lei, nós carecemos de um comprometimento do poder público com a implementação dessas leis. Eu chamo a atenção, por exemplo, da criação da CORDE. A CORDE foi criada em 89, ainda a primeira estrutura do governo federal, com a incumbência de elaborar e pôr em prática a política pública para a pessoa com deficiência no âmbito federal, coordenando os esforços com órgãos e entidades federais, estabelecendo diretrizes para os demais entes federativos,
promovendo a integração com órgãos do Ministério Público, com o CONAD, com atores da sociedade civil. Pois bem, essa estrutura chamada CORD, que hoje foi substituída pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, meu caro Sérgio, ela já esteve vinculada a mais de 15 pastas diferentes no Executivo Federal. Ora, pastas com estatura de ministérios, ora sem essa estatura, ora vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Então, é preciso que dê clareza que não carecemos de lei, pelo contrário. Disse isso, inclusive, o Cid tem acompanhado, além dessas ações todas que temos feito, um parênteses que eu abro, nós também temos participado de muitos eventos para levar essa mensagem, fortalecer essa mensagem, não só no Brasil, mas também no exterior. Então, eu tive a oportunidade de participar das 3 últimas reuniões da ONU de monitoramento da Convenção em Nova York e também da reunião do Fórum Social da ONU em 2017, em Genebra. E com a interação que tive com atores de outros países, arrisco dizer que temos a legislação mais avançada do mundo no que diz respeito à garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Agora, outros países... E na prática, Sérgio? Quer dizer, desculpa te empurrar para as perguntas aqui. Não, vamos para ela. Então, na prática, o que faltamos é implementar de modo eficiente essas medidas. Vou dar exemplo, já me reportando à primeira pergunta da pessoa que nos acompanha, me fugiu o nome da pessoa agora, da jovem, que você nominou inicialmente. A segunda... Ayla Seguin, que fez a pergunta sobre exemplos, digamos, de cumprimento de critérios de acessibilidade pelo, digamos, sob o tacão do Tribunal de Contas. Perfeitamente. Como eu lhe disse, fizemos, na abertura, como comentei, a todos, fizemos uma auditoria ampla em 2012. Eu quero chamar a atenção dessa auditoria porque os órgãos auditados foram os órgãos com maior quantidade de atendimento ao público. Foram selecionados 6 órgãos e, com esse trabalho, mais de 11 mil postos de atendimento ao cidadão espalhados pelo país foram auditados a partir da impressão que o próprio gestor na época tinha, a respeito das condições de acessibilidade do seu órgão. Foram muitas as fragilidades e eu sou inclinado a imaginar que as barreiras eram ainda maiores, porque o gestor não conhece todos os parâmetros técnicos que devem ser atendidos para se ter por acessível um determinado ambiente. Mas ainda assim, ainda considerando que tenha sido feito com a maior boa vontade, muitas deficiências foram identificadas e o TCU determinou ao governo federal a elaboração de um plano de abrangência nacional voltado a suprimir as barreiras que impedem o acesso aos prédios públicos e aos serviços oferecidos pelos prédios públicos do governo federal. Até agora, esse plano não foi encaminhado, isso ainda foi a 2 gestões passadas do governo federal. Essa determinação foi reiterada para a Secretaria Nacional e até hoje nós não recebemos esse plano e eu sinto que houve uma certa diminuição, talvez, do alcance das ações do governo federal nessa área. Então, um outro exemplo que eu quero aproveitar para dar, nós fizemos uma auditoria sobre o programa Viver, sobre o Plano Viver Sem Limites. Eu provoquei essa auditoria através de uma representação, o objetivo era auditar a política pública para a pessoa com deficiência, mas, na ocasião, o plano que existia era o Plano Viver Sem Limites, que tem o seu mérito de ter trazido à tona as muitas necessidades que as pessoas com deficiência têm. Agora, também teve as suas falhas, e não foram poucas. Uma das falhas, por exemplo, que a gente pode nominar como determinante para o insucesso de muitas medidas ou para o alcance pouco expressivo das metas, foi a falta de articulação adequada com estados e municípios. Então, esse papel foi desempenhado de modo muito incipiente, ou pelo menos não deu os resultados pretendidos, não deu a eficácia pretendida. Mas a fiscalização nos permitiu identificar uma série de problemas de gerenciamento de um plano dessa magnitude e propor, através de parâmetros técnicos, ao Executivo aperfeiçoamento em ações futuras. Mas
promovemos outras muitas representações. Por exemplo, quanto à falta de acessibilidade ao processo judicial eletrônico. Sérgio, vou pedir para você fechar. Pois não. Eu vou nominá-las, Sérgio, se me permitir, muito rapidamente, sem entrar no detalhamento e já indicando a quem nos acompanha que nós temos a página www.tcu.gov.br/acessibilidade e nessa página nós temos todas essas decisões disponibilizadas. Então, falando muito objetivamente, nós realizamos auditoria identificando falhas no processo judicial eletrônico, no TJE, fizemos auditoria em relação, também por representação minha, ao cumprimento das cotas reservadas para a pessoa com deficiência dos empregos públicos da Caixa Econômica Federal, e eu propus que não houvesse mais a convocação alternada de pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, mas só candidatos com deficiência, porque a Caixa, como empresa pública, está sujeita ao cumprimento da cota conforme o artigo 93 da Lei 8.213, porque vincula todos os empregos em geral, tanto faz se público ou privado, e o não cumprimento disso enseja a aplicação de multa. Então, a solução que até então se colocava, que era reservar um percentual de 5% nos concursos, além de não ter amparo legal, não conduziria nunca à finalidade da norma, que era ter 5% do total de empregos. Então, foi feita uma determinação para que convocassem só candidatos com deficiência. Inclusive, o presidente da Caixa, o atual presidente, no início do governo, foi ao TCU com demais integrantes da equipe econômica para reunir-se com vários setores do tribunal, inclusive com o Ministério Público, e eu, quando coloquei essa questão, ele disse que não iriam, não tinham recorrido e não iriam criar dificuldades para o cumprimento dessa determinação. E, de fato, houve também um provimento judicial em função da atuação do Ministério Público do Trabalho, e a Caixa anunciou que faria a convocação de 2.000 candidatos com deficiência classificados no último concurso, e deu início a essa convocação. Não alcançou ainda os 2.000, mas no ano passado já tinha passado, até onde acompanhei, de 1.000 convocações. Enfim, além de outras muitas auditorias que foram feitas, mas eu paro por aqui para poder circular, como você disse, porque a gente já está se aproximando mais do final do que do começo. Cid, eu vou te devolver a palavra, a bola, e de uma maneira muito direta, simples, vou te perguntar o seguinte: você tem aliados aqui no Sérgio, que trabalha no TCU, você tem aliados nas Institutos Cidades Sustentáveis, mas, digamos, que outros aliados você tem para levar à frente a agenda da tua secretaria? Né? Quais são os teus principais obstáculos na gestão? Você tem apoio de empresas privadas? As empresas privadas têm uma atitude cooperativa, as empresas públicas têm uma atitude cooperativa, a sociedade se mobiliza a favor da pauta da secretaria. Quais são as suas agruras e as suas vitórias do dia a dia? Tenho falado bastante disso, inclusive com o Jorge, o Sérgio. Meu maior aliado é o prefeito Bruno Covas. É uma figura valente e tem uma sensibilidade ímpar para essas questões. O problema é que, no âmbito da gestão municipal, a gente recebe um passivo de falta de acessibilidade, falta de ações, que a gente não consegue corrigir em uma gestão. Nós fizemos muita coisa. Se a Giovana quiser mostrar aquele quadro com alguns dos projetos que foram lançados nesses anos por nossa gestão, é uma enormidade o que nós fizemos na cidade de São Paulo. Então, alguns projetos nesses anos. Então, o meu grande aliado neste momento é o prefeito Bruno Covas. Eu tenho dito, inclusive hoje eu conversei com o Jorge a respeito, que nós precisamos, e tenho falado com o Caribé, nós precisamos reunir, fortalecer o movimento político das pessoas com deficiência em geral. Ele foi muito forte há 20 anos atrás, ou talvez menos um pouco, e ele enfraqueceu ao longo dos tempos. Talvez porque algumas das demandas foram cumpridas, né? E a gente tem, de fato, uma melhora da situação em geral da pessoa com deficiência. Mas ainda estamos muito, muito longe
da situação ideal. A pessoa com deficiência ainda é cidadão de terceira categoria no Brasil, né? Em função, você tem leis que não são cumpridas, então as leis nos colocam em segunda categoria, mas o não cumprimento delas nos mantém na terceira categoria. Então, nós estamos longe de ser incluídos, preconceito ainda graça, né? É o grande impeditivo de tudo isso, é incrível, né, o nível do preconceito que nós temos ainda. Então, eu estou conversando com muita gente para ver como é que a gente faz, como é que a gente promove esse reencontro, né, dos atores. Aí, eu estou fazendo já alguns exercícios, amanhã, como eu disse, tem um exercício aqui com os agentes públicos. Semana passada nós reunimos 80 entidades num bate-papo aí, para falar sobre direitos das pessoas com deficiência. Então, essas lives que a gente tem feito tem permitido que nós nos conectemos e reconectemos com muitos atores. Espero que disso tudo saia um movimento mais fortalecido para brigar pelas questões básicas, rampas, elevadores, tudo mais, como a gente sabe, mas também para ter capacidade de formulação para as novas demandas, demandas mais sofisticadas, demandas mais sutis, né, que surgem atualmente, né, a questão da inclusão digital, que é uma questão que você coloca de forma muito forte agora, mas para que nós tenhamos capacidade de atuar no nível de formulação, monitoramento e pressão para a implementação né, da legislação e das medidas que já existem. Muito bom. Jorge, queria te passar a pergunta nós vamos nos encaminhando para a parte final aqui da nossa conversa. Queria que você, olhando a cidade de São Paulo e olhando outras cidades importantes do mundo, que cidades, digamos, resolveram, cidades comparáveis, quer dizer, não adianta pegar Copenhague e dizer, olha, Copenhague resolveu. Copenhague tem 200, 300, 400 mil habitantes e a Dinamarca tem uma renda per capita de $50 mil por habitante. Mas que outras cidades comparáveis com São Paulo resolveram melhor o seu problema de acessibilidade, né? Então, te passo essa pergunta. Depois queria fazer um depoimento pessoal de como essa questão da acessibilidade digital chegou à Fundação Fernando Henrique Cardoso e chegou a mim, até para dar um depoimento muito honesto sobre a importância de indução de políticas públicas, porque de moto próprio, a primeira reação dos gestores é isso, é custo. Se não tiver uma indução, não anda. Então, mas depois eu falo. Jorge, queria te escutar. Eu acho que muitas cidades poderiam ser citadas e a gente pode correr o risco de estar errando. Mas essa questão das dimensões de cidades que você fala, né? Eu acho que, para pegar uma aqui nas Américas, se a gente pegar uma cidade do porte de Nova York, por exemplo, né? São cidades que encararam essa questão da acessibilidade. Nova York e Paris, uma cidade europeia, né, que encaram a acessibilidade de uma outra maneira. Mas se eu tivesse que colocar um ponto nesse sentido, eu acho que é muito importante lembrar, porque a gente sempre corre o risco de estar sempre falando numa dimensão da acessibilidade. Mas cidades aqui do Brasil que investissem na questão das calçadas, por exemplo, para citar uma questão, estariam avançando muito. E isso teria um impacto fundamental na acessibilidade e de alguma maneira, na mobilidade das cidades. 10% das pessoas de São Paulo se locomovem a pé para ir para o seu trabalho. Eu quero dizer assim, e você não tem condições. Então, eu digo assim, políticas públicas que avancem nessa direção são chave. Essas cidades citadas, elas têm um outro olhar, por exemplo, para as calçadas. Eu não quero me fixar nisso, mas eu só estou dando um exemplo nessa direção. E eu já concluo, Sérgio, pelo tempo, dizendo assim, nós temos uma grande oportunidade. E eu acho que aqui fica uma provocação para o Caribé e para o Cid,
positiva, no sentido assim, nós podemos construir uma ou duas questões que a gente leve para o compromisso de prefeitos pelo Brasil inteiro. Nós dialogamos no Instituto com 212 cidades no Brasil, que tem 60 milhões de habitantes no total. Eu quero dizer, nós vamos ter as eleições agora em 2020. Nós podemos levar 2 compromissos em relação à questão da acessibilidade e pedir que eles assinem, porque as cidades têm que entregar planos de metas. São Paulo aprovou uma lei de plano de metas. 60 cidades no Brasil têm essa lei, para dizer o que tem que fazer. E nós podemos, de alguma forma, dar uma velocidade nisso, se a gente colocar propostas para que eles incluam nos seus planos de metas. Fica essa proposta aqui, Sérgio, mais como uma provocação, mas uma questão que, no curto prazo, nós poderíamos estar tentando influenciar a construção de políticas públicas, porque, como disse o Carabiá na primeira intervenção dele, o protagonismo do Estado e das cidades vão ser fundamentais. Muito bom. Sérgio, você retomando, pegando esse mote do protagonismo das cidades, você lá atrás falou que um dos problemas da implementação de planos nacionais é a dificuldade de coordenação com as esferas subnacionais de governo. Pergunta número 1. O jogo fundamental, ele se desenrola no nível municipal? É ali, nas prefeituras, que se perde ou se ganha esse jogo? Eu faço essa pergunta inspirado aqui por uma observação muito interessante que me foi feita pela Célia Rosa, que é professora da matéria de acessibilidade numa faculdade em Foz do Iguaçu. E ela chama atenção, inclusive, para o problema da insuficiente capacitação técnica no nível municipal para a implementação de normas de acessibilidade, inclusive profissionais não gabaritados. Então, o sujeito se compromete a fazer a construção do jeito certinho, vamos dizer assim, e na hora H ele erra. E a prefeitura não tem capacidade de fiscalização. Queria que você, a partir da tua experiência, claro que você está em Brasília, mas Brasília às vezes é longe do Brasil, mas por outro lado tem uma capacidade de observação do que acontece no território nacional. É no nível municipal que esse jogo se ganha ou se perde? E em que prefeituras isso avança mais no território nacional? Bom, Sérgio, eu acho que esse é um jogo com alguns jogadores. Ganha se os jogadores jogarem o jogo como um time. Agora, naturalmente, é na cidade que a vida acontece. E pegando um gancho até do que o Jorge falou, eu fui nessas idas à ONU em Nova York, não tive nenhuma dificuldade de circular nem pelas ruas e nem para entrar nos ambientes. Já em Genebra, me permite esse registro, em 2017, eu fiquei num primeiro momento maravilhado, porque eu andava para todo canto na minha cadeira de rodas motorizada sem precisar de ajuda, porque todas as calçadas têm rebaixamento de calçadas. Mas aí um olhar mais atento me fez perceber que isso não era uma questão de acessibilidade, no caso de Genebra, porque lá os modais de transporte são muito utilizados, motocicletas, bicicletas, patinetes. Então, quando eu comecei a observar pessoas transitando de terno, de paletó e gravata, de bicicleta, de patinete, usando todos esses recursos. Mas quando a gente olhava para um restaurante, a porta era estreita para entrar uma cadeira de rodas, ou tinha um degrau na entrada do restaurante. Então, quando a gente começava a olhar as edificações, percebia que ela não tem uma maturidade, a cidade de Genebra não tinha uma maturidade em relação à acessibilidade para a pessoa com mobilidade reduzida, com deficiência. Essa questão da calçada é um grande problema. Eu entendo a calçada como um espaço público, e assim é definido na lei. Se você pega, inclusive, o Código de Trânsito, a calçada é o acesso, é o passeio público. Entendo que, se é um passeio público, a responsabilidade de manutenção é do poder público. Até porque, se for transferir para o proprietário do terreno adjacente à calçada, cada um vai fazer do seu modo. Então, não vai ter parametrização nenhuma. Então, o que é que nós temos assistido? Os municípios, através de suas leis orgânicas ou outros dispositivos, outras leis locais, transferir para o proprietário a responsabilidade de manter o acesso na calçada. E, com isso, o censo de 2010 nos mostra que 95%, à época, veja, Sérgio, em 2010, 95% dos domicílios brasileiros não tinha acesso para a pessoa, numa cadeira de rodas, sair do seu domicílio para a rua na frente do seu domicílio.
Então, a falta de acessibilidade nas calçadas, ela deve ser compreendida como um absoluto impedimento para que a pessoa com deficiência, notadamente a pessoa usuária de cadeira de rodas ou de andador, com restrição motora, circule na cidade. Então, veja que hoje nós estamos passando por esse momento de pandemia e assistimos na televisão abordagens de toda ordem e nas mídias sociais, tratando dos reflexos da pandemia num prejuízo à qualidade de vida das pessoas, sobre muitos aspectos. Pois bem, a pessoa com deficiência vive, de regra, um isolamento permanente, porque não consegue, muitas das vezes, sair sozinha nem para a sua casa. E é bom chamar a atenção que a acessibilidade significa a capacidade do cidadão, do indivíduo, acessar os ambientes, os espaços, os serviços com autonomia, segurança. Então, se a pessoa vai subir uma rampa, tem uma rampa, mas ela é muito íngreme, precisa que alguém ajude, o elemento autonomia desapareceu. Se eu preciso acessar um determinado espaço e, por exemplo, não tenho condições, uma pessoa cega que vai atravessar uma rua e o sinal não tem uma indicação sonora, não oferece condições de segurança para essa pessoa e não vai resolver ter ali alguma pessoa, um policial, alguma pessoa para ajudar, porque não vai estar lá o tempo todo. Não, nós temos uma grande dificuldade. Eu queria, nessa fala aqui, né, me permite talvez 1 ou 2 minutos, fazer alguns ganchos. Eu queria, inclusive, responder uma pergunta que ficou em aberto, que foi feita numa outra live que eu participei com o Cid, pelo Romão, a respeito dessa questão das empresas que observam os requisitos de acessibilidade, que observam a contratação das cotas em relação às suas preferências nas licitações. Bom, existe uma margem de preferência muito difícil de ser utilizada se não houver uma vontade política do gestor de usá-la. Mas se houver essa vontade, muito simples. A lei autoriza que o edital preveja margem de preferência para empresas que se qualificam por observar os requisitos de acessibilidade e cumprir a cota de contratação para as vagas reservadas. Há um permissivo legal que excepciona o poder público de tratar de modo igual todas as empresas, permitindo privilegiar essas empresas. É preciso que o poder público seja estimulado a usar esse recurso legal. Então, tudo depende muito do protagonismo do Estado e do estímulo adequado a esse protagonismo. E daí a colocação que o Cid faz de uma certa diminuição, digamos assim, na intensidade dos trabalhos do movimento social organizado, impacta. Se o Estado não é cobrado com tanta ênfase, naturalmente não vai responder com a mesma velocidade. A resposta estatal, de regra, se dá mais rapidamente para os setores que cobram mais e sabem fazer essa cobrança. Então, pegando também um gancho do que o Jorge falou, eu acho que nós temos que ter essa compreensão da importância do protagonismo do Estado, mas da necessidade de que a sociedade civil impulsione esse protagonismo, e eu acho que é uma estratégia muito boa impulsioná-lo, cobrando nas próximas eleições dos candidatos a prefeito um comprometimento com as normas de acessibilidade. Então, indo no ponto também da sua questão, ora, nós temos uma legislação que estabelece, e não é agora, a partir da LBI, já desde 2004, que não pode haver o fornecimento de alvará ou carta de habite-se se aquele prédio não for acessível. Quem concede alvará e habite-se é a Prefeitura Municipal. E por que está concedendo alvará e habite-se para prédio inacessível? Então, se o poder público exerce efetivamente as suas competências e fiscaliza aquele imóvel antes de fornecer o documento para funcionamento daquele imóvel, no mínimo a gente já poderia assegurar que as novas edificações não fossem construídas sem acessibilidade. Por quê? Prever a acessibilidade no projeto impacta em muito pouco o preço do projeto. Agora, alterar uma obra já concluída para provê-la de acessibilidade, aí naturalmente o impacto é significativo. Então, muitas das medidas de acessibilidade, elas não dependem absolutamente de recurso algum. Por exemplo, a acessibilidade atitudinal.
nós estamos falando da calçada e que adianta eu chegar na frente da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo para visitar meu caro amigo Cito Torquato, lá ter um rebaixamento de calçada, mas um cidadão ter chegado antes e parado o seu carro na frente dessa rampa, na frente desse rebaixamento de calçada. Veja, o que vai constituir um obstáculo, uma barreira ao exercício ali do direito, não é a falta de acessibilidade, é a falta de... é a barreira atitudinal. É a barreira atitudinal que acaba embaraçando essa acessibilidade. E a gente poderia dar aqui N outros exemplos dessa ordem. É certo que muitas coisas dependem de recurso, mas não é menos certo dizer que muito se poderia avançar com uma mudança de postura, com uma mudança de entendimento a respeito dessa situação. E eu acho que esse momento de pandemia, que tem nos forçado a partir de casa, trabalhar, discutir, interagir, acompanhar a educação dos nossos filhos, possa ser também um momento para nos permitir ampliar o nosso horizonte de percepção e compreender que essa restrição causada pelas barreiras, ela funciona como um fator impeditivo permanente, cruel, de exclusão social, e que se projeta de modo, quando eu digo cruel, porque quando a gente fala, por exemplo, em acessibilidade no trabalho, não podemos esquecer que temos que, antes de falar na acessibilidade na educação, porque a pessoa com deficiência, de regra, tem dificuldades para acessar a educação, muitas das vezes acessa de modo tardio, acessa também de modo tardio o mercado de trabalho como consequência, e como consequência dos malefícios que a idade traz para a própria saúde, que tendem a ser mais precoces para a pessoa com deficiência, acaba também saindo do mercado de trabalho mais cedo. Então, me permita, só para tentar realmente fechar aqui, que é uma informação extremamente importante, nós tivemos ano passado, por exemplo, a questão da reforma da Previdência. E não havia uma preocupação, por exemplo, eu participei ativamente das discussões no Congresso a respeito das questões que diziam respeito à pessoa com deficiência, não havia um acompanhamento para e passo do órgão incumbido dessa coordenação no governo federal, que é a Secretaria Nacional, em relação a muitas questões. E aí a reforma foi aprovada, saiu da Câmara para o Senado com regra de transição. Na versão original do governo tinha uma regra de transição, na Câmara, por uma condução mal feita do assunto, saiu a regra de transição. Aí no Senado conseguimos, para os servidores públicos com deficiência, no Senado nós conseguimos incluir essa questão na PEC paralela, na chamada PEC paralela, que está parada na Câmara até hoje sem ter nenhum andamento. Isso significa dizer o quê? Que qualquer servidor público que hoje deseje se aposentar poderá fazê-lo com direito a ter regra de transição, se ele já está no serviço público há determinado tempo, menos um servidor com deficiência, porque remeteu-se à regra da aposentadoria do regime geral de previdência social. Porque o Congresso quis fazer? Não. Porque o governo quis fazer? Não, já que tinha uma regra dessa natureza na versão original. Porque não houve o acompanhamento adequado enquanto a matéria tramitava no Senado. E aí, essa é a importância dessa articulação da sociedade civil, dos órgãos do governo, das instituições como o Ministério Público, registrar também aqui que faço parte da ANPID, Associação dos Membros do Ministério Público de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Então, são várias instituições que podem, que inclusive eu quero fazer o registro que a ANPID teve essa participação, colegas da ANPID, muito intensa também nessas tratativas no Congresso. E temos que estar vigilantes o tempo todo, Sérgio. Ano passado houve uma tentativa do Sérgio, governo, só para realmente concluir, devolver a palavra. Já estou com o tempo estourado aqui. Já lhe devolvo a palavra, mas só para chamar a atenção nisso. Veja, houve uma tentativa do governo de mudar a questão do cumprimento das cotas para a pessoa com deficiência, sem nenhuma discussão com a sociedade civil. E aí nós conseguimos evidenciar essa falta de diálogo, e essa falta de diálogo acabou gerando um compromisso do presidente da Câmara na ocasião de não deixar que esse projeto fosse pautado, e até agora não foi. Então, temos que ser vigilantes, porque os direitos que foram assegurados por lei para serem colocados em prática precisa da nossa provocação enquanto sociedade civil, enquanto órgão de controle, mas, ao mesmo tempo, a eventual diminuição
da força, digamos assim, como colocou o Cid, desse movimento, pode sim abrir espaço para que a gente venha a regredir no que já se conquistou de direitos até aqui. Muito bem. Olha, palavras finais agora do Jorge e do Cid. Eu queria agradecer, Sérgio, a tua presença, a tua participação, a tua intervenção, e vou jogar a bola primeiro para o Jorge, depois o Cid conclui. Digamos, o que deixamos de dizer aqui que vocês gostariam de deixar como mensagem final? Primeiro o Jorge, depois o Cid. Eu acho que foi muito boa a conversa. Eu não sei dizer o que a gente deixou de dizer. Eu sei que a gente deixou de dizer muita coisa, porque o tema é muito amplo. Mas eu acho que nós falamos as coisas essenciais para poder avançar nessa questão, ou pelo menos tentamos chamar a atenção para o público que nos viu sobre o tema. Eu acho que fica a marca de que ele é fundamental para a nossa sociedade, que ele irradia, se ele resolvido, ele respeita as pessoas, e é um público muito grande que tem que ter esse respeito, e ele irradia melhorias para a sociedade como um todo, uma sociedade que é inclusiva, todos ganham com isso. Então, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui e que a gente consiga estar se encontrando mais e estar levando esse tema. O meu compromisso é de estar levando esse tema no Instituto Cidades Sustentáveis para que a gente consiga avançar com o compromisso dos políticos para avançar nas políticas públicas, e as eleições é o lugar que eu vejo isso agora em 2020 como um ponto de caminho importante para a gente estar trazendo o tema. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom, Jorge. O prazer foi nosso. Cid, a palavra é tua para considerações finais. Pegando o link do que o Jorge falou, que eu achei muito interessante, tendo em vista as eleições, eleger 2 temas que sejam emblemáticos e que mobilizem não só as pessoas com deficiência, mas toda a sociedade. Eu acho que um tema muito forte nesse sentido, viu, Jorge? Né? Você sabe disso, é o tema das calçadas. As calçadas é fundamental, e ela é emblemática do movimento das pessoas com deficiência. Na verdade, a calçada deveria ser emblemática para todo mundo, mas ela faz mais parte do nosso movimento, embora ela seja de interesse comum. Então, eu pegaria principalmente as calçadas, a acessibilidade, e com foco nas calçadas, como um tema central, tentaria levar isso para as eleições e buscando eleger candidatos com deficiência. O grande mote do movimento das pessoas com deficiência é nada sobre nós, sem nós. E os parlamentos no Brasil estão vazios de nós, dos nós, das pessoas com deficiência. Perdão, eu tive um espasmo aqui, viu, Caribé? Tive um espasmo aqui que, olha lá, está me mexendo. Desculpe, mas voltando, acontece, com a gente. Mas, de novo, pegar esse mote das calçadas, eu quero que isso seja uma bandeira do presidente Fernando Henrique Cardoso, quero que seja uma bandeira sua, quero que seja uma bandeira do Jorge, quero que seja uma bandeira da minha esposa, ou seja, de todos, porque é algo que afeta a todos, mas é, de novo, emblemático do movimento das pessoas com deficiência, e a partir dessa bandeira a gente possa construir, chamar atenção para outras demandas fundamentais. Muito bom. Gente, uma palavrinha final. Aqui, eu, enfim, concordo integralmente com vocês que há bandeiras e reivindicações das pessoas com deficiência física que atendem aos melhores interesses da sociedade no seu conjunto. Agora, as pessoas com deficiência física, elas vivem uma experiência que é intransferível. Quer dizer, é nelas que o sapato realmente aperta. Portanto, a presença delas na esfera pública, no debate público, na arena pública, nos parlamentos, nos executivos, é fundamental para pressionar a sociedade a se mover na direção de uma maior inclusão. Eu dou aqui o depoimento, o pessoal da Fundação conhece isso. Nós recebemos recursos da Lei Rouanet para o acervo presidente Fernando Henrique Cardoso. Passou a ser um requisito
da utilização desses recursos, prover acessibilidade física e digital. Quando esta questão me chegou, eu digo com sinceridade, se não fosse a obrigação, eu talvez não tivesse me movido. Porque eu sou um crápula? Não, porque não é porque eu sou um crápula. Porque primeiro a primeira reação é dizer, tem um custo aqui, você não é claro para você quantas pessoas você está deixando de fora. Né? Os próprios números são confusos. Né? Eu me convenci, hoje, digamos, eu internalizei essa necessidade, mas o primeiro choque que eu levei foi na base da obrigação. Né? Então, para reforçar esse tema, que precisa ter pressão, sim, precisa ter participação das pessoas com deficiência física e que as políticas indutoras do Estado e com fiscalização são fundamentais, porque não é só na base do convencimento fácil que a coisa vai funcionar. Né? Porque toda essa mudança de infraestrutura tem custo também. Né? Ela beneficia, mas ela tem custo. Então, precisa haver esse papo nosso aqui serve para, digamos, despertar a consciência, mas oxalá que também desperte, sobretudo naquelas pessoas que vivem o problema na própria pele, o chamamento para se jogar em favor da causa, para participar do debate público, da disputa política. Pode ser como político, pode ser como quem intervém de outras maneiras. Há mil formas de intervir na arena pública, mas tem que participar. Né? É isso. No mais, um grande prazer conversar com vocês, um abraço forte e contem conosco para poder debater esse tema, que é um tema muito importante e que não vai ficar mais invisível. Ele já é menos invisível do que foi no passado. Última frase. Vai crescer, a sociedade está envelhecendo. Né? Tema da fragilidade, Jorge, tão bem lembrado para você. A fragilidade nós estamos fortes hoje, ou nos achamos fortes hoje, isso é circunstancial. Isso muda com os azares da vida e muda com a passagem do tempo. Né? Então, esse assunto aqui diz respeito a todos e não apenas a alguns. Tá bom? Já falei demais, um abraço grande. Até a próxima. Tamo junto. Um abraço. Obrigado. Um abraço, foi um prazer participar. Obrigado, muito bom. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Cid. Um abraço Tchau, a todos. Um abraço, Jorge, Cid, Sérgio. Um abraço, Um abraço, a todos. Sérgio. Até Um abraço. amanhã, né, Caribé? Tchau, Sérgio.